numa apuração também com o Josias Pereira, nosso repórter que estará hoje no jogo do América, né? A gente fez essa apuração então quando o Alexandre Matos confirmou que realmente chega agora no início de janeiro. Deixou muito claro que ele ainda não assinou o contrato, mas ele só não gosta de falar, ele não gosta de gravar, né? Atender ele atende, sim. Mas gravar, falar ele não fala não. Mas já está trabalhando, isso é muito claro. Ele até mandou um texto aqui para que eu lesse aí para os torcedores do Cruzeiro, é um texto que ele mandou aqui para Super, para que vocês tenham ideia do momento em que o Cruzeiro atravessa e já mostrando, deixando muito claro que essas contratações apresentadas já são do trabalho dele. Ele diz o seguinte: olha o mercado olhando para o Cruzeiro, transfer ban, greve, salários atrasados, notícias de coisas básicas faltando na base, cada dia uma pessoa entra na Justiça do Trabalho, segunda divisão. Últimos 2 anos não ficou nem entre os 10 primeiros, casos de polícias, de pessoas que vão a julgamento, descrédito total no mercado. Jogador que está dentro querendo ir embora e por aí vai. Hoje, palavras do Alexandre Matos, hoje, por milagre, começando uma nova era. Torcedor já está reclamando de A ou B, que possivelmente vem, né? Ele está falando aí das especulações via internet e dizendo o seguinte: só os malucos que respeitam e querem ajudar, malucos entre aspas, tá, gente? Que respeitam e querem ajudar a reconstruir, que estão aceitando ir pro Cruzeiro. Torcedor ainda não tem a noção da gravidade em que o clube se encontra. Por favor, ajude a fazer o torcedor entender que é um longo caminho para voltar àquele Cruzeiro que todos nós conhecemos. Vamos resgatar o clube. Vou viciar todo o meu coração e raça nisso. Mas não podemos viver nostálgicos. Realidade pede outras ações. Quando subirmos, aí sim, vamos com tudo também. Alexandre Matos. Seguindo por aqui, vou falar a respeito agora de Ederson. Volante que pertence ao Corinthians, fez grande campeonato brasileiro pelo Fortaleza e é pretendido pelo Atlético Mineiro. Algumas semanas atrás trouxe a informação para vocês de que com a grana do Ricardo Guimarães, o Atlético já havia feito uma proposta de 5 milhões de euros para comprá-lo do Corinthians antes dele fazer esse sucesso enorme com a camisa do Fortaleza. O Corinthians entendeu que a proposta era baixa e acabou não havendo acordo. Pois agora a Rádio Itatiaia informa que o Atlético vai insistir novamente na contratação do atleta formado no Cruzeiro. Seria a aquisição de um jogador do rival, ou de um ex-rival no caso, né? Pois bem, essa negociação ela vai ser conduzida de forma mais séria, mais forte a partir do fim do Campeonato Brasileiro. O Corinthians até pediu que o Atlético esperasse um pouquinho, porque o Fortaleza tenta chegar a um acordo financeiro. Acho que o Fortaleza não terá capacidade para fazer um investimento tão alto. Até conversei com o Sérgio Papini, que é o diretor executivo de futebol do Fortaleza, e ele deixou bem claro que hoje o Benevenuto tem mais chances de ser comprado, o Benevenuto, que é zagueiro que pertence ao Botafogo e fez bom campeonato pelo Fortaleza, do que o Ederson. A pedida do Corinthians era de 8 milhões de euros. Talvez faça um negócio por 7, 6 milhões e meio de euros, talvez 6 milhões de euros, mas vale a lembrança de que alguns meses atrás o Corinthians já havia recusado 5 milhões de euros do Galo. Atlético que está de olho no Ederson, talvez imaginando a possibilidade de negociar num futuro não tão distante, ou o Alan ou o Jair, os dois volantes titulares que fizeram grande campeonato. Mudando de assunto, quero falar justamente sobre o rival do Atlético, o Cruzeiro. E seu pacotão de reforços. O Cruzeiro anunciou nessa quinta-feira 5 jogadores contratados para a próxima temporada. O principal deles, o Edu, 28 anos de idade, artilheiro da última Série B com 17 gols. O Edu tem 28 anos de idade, chega para jogar a Série B novamente, mas com status de jogador com enorme capacidade, com enorme potencial. É legal contar que o Cruzeiro precisou desembolsar R$1 milhão para a rescisão do contrato dele com o Brusque. Segundo reforço é o Pará,
lateral direito, bastante veterano, 35 anos de idade. Nem foi titular absoluto pelo Santos nessa temporada, jogou 40 vezes, tinha contrato até dezembro de 2022, pediu a rescisão de contrato de forma amigável no Peixe, conseguiu e já se acertou, inclusive já foi anunciado pelo Cruzeiro. Terceiro reforço, Pedro Castro, bom volante, revelado no Santos, fez bom campeonato brasileiro da Série B pelo Botafogo, foi campeão da Série B, 30 partidas, 2 gols e 3 assistências ao longo da temporada. Não tinha mais vínculo com o Botafogo, também chega de graça a Raposa. Quarto reforço, Fernando Neto, titular do Vitória nas 2 últimas temporadas, jogador formado na base do Fluminense em Xerém. Para completar esse primeiro pacotão de reforços, o Cruzeiro que ainda está em busca de mais jogadores, a Raposa anunciou Felipe Machado, meia de 25 anos de idade, esse já atuou pelo próprio Cruzeiro. Ainda há busca por goleiro, por zagueiro, por atacante de velocidade, enfim, o Cruzeiro pretende trabalhar bastante na mudança e na reformulação do elenco. Quem está cuidando de tudo isso é o Alexandre Matos, que será o diretor executivo de futebol do Cruzeiro, já do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol. O Matos está trabalhando de forma virtual, está trabalhando dos Estados Unidos, de Boston. Ele se apresenta ao Cruzeiro a partir de janeiro, tá? A última coisa antes de mudar de assunto, queria contar para vocês que surgiu um boato de que quem está comprando o Cruzeiro é o Banco BMG. Não é verdade, tá? Até conversei com o Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, é o cara que está cuidando da busca por investidores, e ele assegurou que as negociações hoje se dão com um grupo de investimento europeu, que inclusive já tem um clube na Europa. Ainda não consegui descobrir que clube é esse que tem como dono o possível futuro proprietário do Cruzeiro. Negociações entre Cruzeiro e esse investidor estão bem avançadas, até por isso o Cruzeiro tem feito todos os movimentos recentes. Assim que tiver mais novidades, conto para você. Fala aí, turma das redes, chegando com uma informação importante sobre o possível investidor que está interessado em comprar 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol Cruzeiro SAF. A gente trouxe todos os detalhes, eu e o Guilherme Pio. Eu tive uma conversa com o Pedro Mesquita da XP Investimentos. A matéria já está no nosso site, está bombando, obviamente, porque é uma informação muito importante, itatiaia.com.br. E aqui também nas redes eu vou tentar trazer o que me disse o Pedro Mesquita da XP. Primeiro, tudo depende da Assembleia Geral do dia 17 de dezembro para tentar a alteração no estatuto, passando o controle da SAF para o investidor, para o comprador, vendendo até 90% com o Cruzeiro, mantendo 10% dessas ações, que aí é para proteger o clube quanto à mudança de nome, de cidade, de cor, de escudo, de marca, enfim. Isso tudo o Cruzeiro fica protegido. E o Pedro Mesquita me disse que tem um investidor só esperando esta alteração para enviar uma proposta e que deve chegar até o final do mês de dezembro, com a alteração sendo aprovada. Eu estou aqui com a matéria. O Pedro disse o seguinte: ele confirmou que o grupo é internacional e que quer comprar 90% das ações da SAF. E ele disse o seguinte, que este grupo tem reputação inabalável, boa capacidade financeira e que é dono de um grande clube europeu, esse que está engatilhado. Tem outras ofertas na mesa que vão chegar, dependendo, claro, desta alteração, de outros fundos de investimentos da Europa. E ele disse que não tem fundo no Brasil participando deste processo. É um processo que já vem há alguns meses, conduzido pela XP Investimentos. Teve todo aquele estudo do Cruzeiro com a Álvares e Marçal, com a Ernest Young. Tem um conselho também que cuida da Sociedade Anônima do Futebol. Então, importante, essa proposta pode chegar assim que for aprovada a alteração no estatuto, para quem sabe até antecipar aquele período que todo mundo imaginava de abril, primeiro semestre, para finalizar toda a operação. Pelas palavras do Pedro Mesquita da XP, o processo deve ser adiantado, repito, tendo a alteração no estatuto, com a proposta chegando até o final de dezembro. O grupo de investimento que ele disse, com essas características, reputação inabalável, boa capacidade financeira, dono de um grande clube europeu, ficou muito interessado no que viu, sabendo agora da alteração da lei que tem no Brasil e a possibilidade de entrar no país. E claro, tendo o Cruzeiro aí como um dos primeiros para se transformar nesta questão. Depois vão vir outros. Então, por isso é importante, segundo Pedro, essa alteração no estatuto,
para que tudo seja aprovado e essa proposta chegue. E eu senti na conversa que eu tive com ele, o Pedro muito empolgado com esta possibilidade de ter esse grande fundo de investimento, esse grande grupo, para fazer essa proposta concreta para o Cruzeiro. Então, vamos acompanhar os próximos passos e voltamos ao longo da nossa programação aqui com mais informação sobre o Cruzeiro, Sociedade Anônima do Futebol. Até a próxima, pessoal!